rodando as duas câmeras, no seu vai. 72 é muito É. tempo. Isso você Não, aposentou? eu começo o concurso em 72, mas ele leva um ano. Aí, se você falar entrar na posse, é de 73. Foi um ano de concurso, o concurso foi longo. O segundo concurso. E o senhor se aposentou quando? Aí me aposentei, deixa eu te dizer, eu até perdi a conta, foi há 10 anos atrás, Há 10 anos, 2008. 2008. Ok? Tá gravando. Tá. Eu queria começar exatamente nessa história lá do início, que o senhor começasse me contando como é que o Ministério Público entrou na vida do senhor. O Ministério Público entra na minha vida, bom, primeiro pelo meu ser, meu ethos, porque eu sou uma pessoa realmente que tem que se dedicar a alguém, tem que se dedicar à comunidade. Eu não sei viver só, eu não me sinto bem só, eu sou uma pessoa que preciso dos outros. Eu preciso estar em comunidade, preciso estar em comunhão com as pessoas. Entende? Então é próprio, vamos dizer assim, meu ser de Cláudio Fonteles. Ponto 1. Né? Ponto 2, meu pai, o exemplo belíssimo do meu pai, né? Que foi do Ministério Público Federal. Né? Tinha um outro viés na ocasião dele, né? Mas foi um exemplo, uma figura de pessoa dedicada, que nunca advogou, né? E podendo advogar, né? Mas se dedicou sempre ao Ministério Público. Tá? Então esses são os dois grandes vetores para mim, o meu próprio ser, né? E o meu pai. O senhor, quando tomou posse em 73, o Ministério Público tinha uma configuração completamente diferente, né, da atual. Era normal, agradava ao senhor aquilo, ou já naquele momento o senhor sentia, da parte do senhor ou de alguém, alguma inquietação em relação a esse modelo, aparentemente que não funcionaria bem? Você advoga para a União e defende os A interesses sociedade. dos... Isso já me incomodava de cara, né? É aí que eu te digo. Meu pai é uma geração, foi criado numa mentalidade perfeita, válida, do quê? Do Ministério Público ser o defensor do Poder Executivo. Não é nem do Estado em si, mas do Poder Executivo, de um poder do Estado. Nós éramos advogados da administração pública federal, correto? Então, tudo bem, naquela ocasião, naquele momento, para aquela geração, perfeito. Mas o bonito da vida é que a vida depois se move. Já dizia Galilei. Quer dizer, o mundo se move, nós não somos sempre, não devemos nunca ser estacionários. Então, aí a minha geração entra no Ministério Público, mas já entra com uma outra visão. Mais até, acho eu, condizente com o nome, Ministério Público. Né? A gente se volta para a sociedade. Se volta, como eu estava dizendo no meu início, né? meu ethos, se volta para a comunidade, se volta para as questões sociais. Então a minha geração já vem imbuída disso. Ainda que a gente tenha entrado com esse viés do defensor da administração pública federal, eu me lembro que o Ministério Público, na nossa ocasião, ele era uma unidade dentro do Ministério da Justiça, como era a Polícia Federal. Não tinha tratamento constitucional, zero. Na Constituição, a breve menção, a não dizer nada. Né? Por quê? Porque realmente o papel dele era esse, era de ser um órgão incrustado do Poder Executivo. Aí nós mudamos isso. A minha geração vem e vai mudar isso. Ela vai se voltar para as grandes questões sociais. Né? E aí vai começar a defender, né, vamos dizer assim, um outro caráter de Ministério Público. Talvez a sua verdadeira definição. Né? E é fundamental aí Zé Paulo Sepúlveda pertence. Eu costumo dizer sempre que o Ministério Público tem um divisor de águas. José Paulo Sepúlveda pertence antes e depois dele o novo Ministério Público. Né? Esse homem é que pega esses garotos, eu era um garoto naquela época, estava entrando, tinha cabelo, era preto, né? Cabelo aqui existia. Então, há um grupo de jovens, procuradores novos, recém-concursados, eu sou do segundo concurso, 72 a 73, um ano fazendo o concurso, né? E aí ele vai incentivar isso, porque também vem muito a propósito historicamente. Por quê? Porque nós estamos com o fim da ditadura militar no Brasil, que é suprimido todos os direitos da pessoa humana, né? E você aí vai para um novo momento. Vai vir um momento de liberdade, de afirmação da pessoa, da dignidade da pessoa. Nós aí vamos nos juntar e vamos propor para
da sociedade brasileira esse novo Ministério Público, né? Zé Paulo cria a Secodid, Secretaria de Coordenação, olha como muda, Secretaria de Coordenação de Defesa dos Direitos Individuais e Interesses Difusos, defender a pessoa humana enquanto individualidade e defender a pessoa humana enquanto comunidade. Na sua coletividade. Na sua coletividade. Então aí você vê como já mudou tudo, né? Só por aí, só por essa nomenclatura, né? O pessoal até dizia que isso aí mais parecia remédio para dor de cabeça, Secodid, não é tomar de hora em hora. Mas aí, e ele aí me chama e diz, olha, Cláudio, eu vou querer que você me ajude nisso e atue nisso. E a gente vai. E ele tinha sido nomeado pelo presidente? Né? Sim, ele foi nomeado por Sarney. Né? Ele ainda era o procurador-geral, né? Ainda tinha essa nomeação ao arbítrio, ao alvedrio do presidente da República. Né? Ainda está isso hoje. Mas a gente conseguiu assumir uma postura política. Né? Qual foi a postura política que nós assumimos? Foi criar, o que não tem base nenhuma, mas criamos, né, a eleição na classe para a formação da lista tríplice. Isso a gente faz a partir do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique não respeita a nossa lista, né? Ele pouco liga para ela. Designa procurador-geral ao seu belo prazer. Luiz Inácio é que vai realmente honrar, acho eu, até um compromisso democrático. O senhor foi o primeiro. Fui o primeiro da lista. Desse né? modelo, da Sim, lista e dessa visão. Né? Que a partir de Luiz Inácio, você tem o primeiro da lista sendo sempre escolhido. Né? Antes não, agora Raquel não foi primeiro, mas foi da lista. O importante é que seja da lista. Né? Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, aí pouco importa. Há um respeito à carreira. Há um respeito à carreira. Você tirar da lista, você respeitou a carreira. Aí realmente é o alvedrio do presidente. Ele pode escolher o primeiro, pode escolher o segundo, pode escolher o terceiro, tudo bem. Agora, antes não. Antes foi Geraldo Brindeiro, que figurava, nunca conseguiu chegar na lista tríplice e figurava lá para o 8º ou 9º lugar. Né? Nós então, mas criamos isso aí e, graças a Deus, vem sendo respeitado. Né? A partir de Luiz Inácio, a coisa passou a ser respeitada. Espero que seja respeitado sempre. Né? Qual a lembrança do senhor mais forte desse momento de discussão lá na Comissão Afonso Arinos? Como é que eram essas discussões? De que forma o senhor participou? Foi mais próximo do então PGR, né? O Sepúlveda pertence? Era mais distante? Não, veja bem, a minha tarefa com o Zé Paulo era uma tarefa, a gente diz assim, adintra, para dentro, ou seja, para a própria carreira, para estimular na carreira essa nova visão. Né? Quem fez o trabalho, a ponte com o parlamento, foi Álvaro Augusto Ribeiro Costa, foi fundamental, que era o presidente da NPR. Então, o que faz Zé Paulo? Ele delega para Álvaro Augusto esse trabalho ad extra, vamos dizer, para fora, ou seja, para o parlamento, para buscar a Constituição e depois a própria lei orgânica, que é o que vai dar sequência ao trabalho constitucional. Né? Agora, o meu caso não. O meu caso era disseminar dentro da classe essa nova visão. Né? Tanto que nós criamos as CODIDs. Teria a secretaria, que era aqui em Brasília, né? E em cada estado você tinha as coordenações de direitos individuais e interesses difusos. E tínhamos colegas. Então fazia essa grande interação. Começava a nascer, claro que havia alguns colegas, mas da velha guarda resistiam a isso. Né? A resistência vinha de quê? Era um medo de perder poder? Exatamente. Você tocou o ponto aí nevrálgico. Uma visão de que a gente respeita, mas visão de colegas, no sentido de que eu me lembro de colegas que se opunham a essa nossa visão, assim, mas como, Cláudio? Poxa, nós vamos perder uma atribuição, nós estamos nos demitindo de uma atribuição. Eu dizia, pessoal, isso não nos leva a nada, nos levou a que lugar? A nada. Nós vamos sim tentar viver uma única atribuição, mas vivê-la fortemente. O que adianta ter duas atribuições, sendo que essa, de ser o defensor da sociedade, essa não existe praticamente. E nós continuamos aqui a ser o quê? Um apêndice do Poder Executivo e da vontade do rei? Não pode ser assim. Mas é um sentimento de pessoas dizendo o seguinte, se eu perco a chamada dupla função, né? Se eu perco a dupla função, eu estou perdendo a minha importância. Não é por aí. O importante, para mim, é você criar uma realidade institucional, fazê-la forte,
vivê-la e ela ser a identidade da tua instituição. Eu acho que é por aí que a gente tem que ver. Quando aconteceu, no meio desse processo de discussão, a morte do Tancredo, Sim. como é que isso foi internamente? Se você lembra, houve muito temor de... Sim, aí um pequeno grupo, né? Álvaro Augusto, eu, né? Nos valendo da nossa amizade com Sigmaringa Seixas, que era deputado federal, por aqui por Brasília, né? Nós fizemos até uma ponte no parlamento, né? com pertences, a gente, né? Querendo pertences para isso, porque a gente sabia porque tanto o Álvaro quanto eu, nós tínhamos trabalhado com pertence, porque ele lutou para ser presidente da Ordem dos Advogados aqui da seccional do DF, numa visão plural. Na visão de pertence, uma visão da OAB, a OAB não devia ser só cristalizar-se com advogados. Deveriam ter também, na OAB, membros do Ministério Público e tal, né? Era a ordem democrática, que era o nosso lema. Pois bem, e aí conhecemos pertence, então, correto? Eu também já o conhecia da UNB, professor brilhante, depois foi afastado pela ditadura da UNB, né? E então esse era o nosso nome, e a gente começou a trabalhar o nome dele, com Sigmaringa Seixas. E fomos ao homem que estava naquela ocasião, um político, né, que tudo indicava que seria como foi o ministro da Justiça, que era Fernando Lira, né? Mas agora tinha um homem mais forte ainda, que não ainda comungava dessa ideia de pertence, que era Ulisses Guimarães, era o todo-poderoso Ulisses Guimarães do MDB, que Ulisses, me parece, que não me falha a memória, que o candidato de Ulisses Guimarães para ser procurador-geral da República, que podia ser qualquer pessoa, era o Miguel Reale Júnior, que era uma pessoa, né, que não era ligada ao Ministério Público. Então, Pertence foi do Ministério Público, Pertence foi promotor no Distrito Federal e também foi aposentado compulsoriamente pelos militares. Ele sofreu 2 reveses, né? Um profissional, Ministério Público, e outro igualmente profissional, mas na docência, como professor da UNB, né? E nós fazíamos muita força para o Pertence. E acabou realmente que foi ele, está entendendo? E essa foi vamos dizer, a mexida do tabuleiro, né? E que peso o senhor entende que teve o nome dele no afiançar esse modelo e garantir a aprovação dele lá no Porque parlamento? aí vem Sarney como presidente, e Sarney nutria, eu acho que nutre até hoje, mas eu vivi isso, né? Uma admiração profundíssima por Zé Paulo. E realmente é uma figura maravilhosa, é um grande jurista. Eu conto, olha, Zé Paulo é um dos 10 maiores juristas no Brasil, mas não tenha dúvida. É topo de linha. Zé Paulo é topo de linha, né? E Sarney o admirava profundamente e era até advogado de Sarney. Então, nós tínhamos todo um espaço para trabalhar bastante bem, porque tínhamos até o apoio da Presidência da República nisso aí, né? Nessa nova configuração do Ministério Público. O senhor acha que essa resistência interna da perda do poder, aquilo que a gente estava falando há um pouco, ela foi dissipando, ela se dissipou de uma forma rápida pós-Constituição ou ainda demorou? Não. Foi, não é porque porque uma razão interessante também, porque foram feitos concursos anualmente, correto? Os concursos, no determinado momento da nossa instituição, eram feitos anualmente. E aí, né, eu sou do segundo concurso, quer dizer, então a nossa geração já está, né, ali já preparando e tal, tá? Então veja, aí vem vários concursos e tal, né? Então vem a geração nova chegando e vai surgindo isso, vai encantando as pessoas e aqueles, né, que pensavam exclusivamente na Advocacia Geral da União, que é correto, que a União tem o seu quadro, mas não nós, né? Como se criou a Advocacia Geral da União, né? Esse aí, a resistência não foi violenta, nem foi duradoura, não. Ainda um outro colega, né? Tudo bem, sacramentou. Passou a Constituição, está assegurado esse modelo.
Como é que foi esse imediatamente após Constituição, assim? O trabalho no eu primeiro momento entendi. continuou igual? Eu acho que foi ou muito teve bacana, né? Não. Porque aí colegas apareceram, aí nós fomos, né? Nós fomos realmente, por exemplo, para a área ambiental. Porque a Secodid, ela pegava tudo, tá entendendo? Ela pegava a defesa do meio ambiente, não se falava quase, a defesa do patrimônio histórico, a defesa das minorias, né? E abrimos as portas do Ministério Público. Eu me lembro que eu tive uma vez uma reunião lá com quem? Comunidade negra, comunidade indígena, movimento LGBT, enfim, todo mundo lá. E eu dialogando com todos eles, ali lá embaixo, né? Enfim, no espaço. Né? Recebi todos. Então, as portas estavam abertas. As pessoas iam, uma interlocução. E nos estados também. Nós fazíamos reuniões com os CODIDs, entende? Reuniões nacionais, eles vinham, então nós fazíamos, eu criei uma revistinha, né, singelíssima, deve estar lá na biblioteca, muito singela, né, para fomentar isso, fomentar o quê? A difusão de ideias, estimular os colegas a entrar nesse novo desafio, está entendendo? Então foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu me lembro, né, tinha um prefeito, fui lá até inclusive, tinha um prefeito ali em Mariana, né? E quando você chega em Mariana, tem a igreja central de São Pedro dos Clérigos. E você sabe o que esse cara fez? Mariana é uma coisa bonita, histórica, né? Esse sujeito me faz um ginásio polivalente, um caixote enorme, quebra o visual, a harmonia histórica da cidade. Você imagine você. Então nós fomos lá, né? Fizemos ação demolitória, perdemos, mas fizemos, entendeu? Está lá aquele monstro. Lá está no meio daquelas de um Brasil colonial, né? Teve essa agressão do pós-moderno, né? Que coisa terrível. Quando tinha áreas para ele criar aquela porcaria, enfim, né? Mas então você vê coisa bonita. Aí você vai para as comunidades indígenas, vai dialogar, né? Fortemente. Eu fui área Macuxi, área Vapixana, área Icó, lá em cima, né? Que coisa bonita. Né? E como é que foi a recepção social, a população com esse novo órgão? Porque definitivamente um novo órgão. Sim. Eu acho que aí foi bastante positivo. Né? Bastante, você veja que começa-se um trabalho que o Ministério Público vai conquistando, não é da noite para o dia, nem pode ser, mas vai conquistando, né, o seu espaço. Aquela frase que eu botei no memorial, que eu acho que está lá até hoje, né? Eu acho que é uma frase síntese e que é bastante interessante para qualquer pessoa bem entender. Está lá escrito o quê? O Ministério Público é a voz da sociedade brasileira perante o Poder Judiciário. Voz que nunca pode ser calada. Eu acho que isso é uma frase síntese e que diz bem. Né? Olha, se nós somos a voz da sociedade e cumprimos nosso papel com seriedade, com idealismo, com mística, não é? Com empenho, então os resultados são positivos. Temos falhas, evidentemente. Mulheres e homens têm falhas, não é? Óbvio que temos falhas. Mas há o sentimento, né? É um sentimento de que a nossa instituição é uma instituição valorosa para a sociedade brasileira. Eu tenho isso. Como é que se deu a parte da interiorização? Quando o senhor chegou, imagino que o efetivo era muito pequeno. Pequeno, exatamente. Né? Tanto que eu te falei há pouco, a gente cria os CODIDs, né? E temos reuniões sempre com eles. Temos até essa publicaçãozinha, né? Para estimular e tudo mais. E aí IMs não existiam. Não. Mas aí a gente tem... Bom, aí eu fui procurador-geral. Quando eu sou procurador-geral, o que vai acontecer? Eu vou, e fiz mesmo isso, né? Eu lutei contra aquilo. Olha, nós não somos ilhas. Eu detesto a palavra excelência. Eu tinha que falar ela, noblesse oblige, só em alguns momentos. Mas eu acho uma palavra pavorosa. Salvador Allende, que era um socialista democrata do Chile, dentre tantas coisas, mas depois foi vitimado pela virulência militar, né? Mas eu me lembro que ele, uma das primeiras medidas dele, você pode dizer, mas que besteira, não é besteira não, mas ele proibiu o tratamento de excelência para os que tinham no Chile o tratamento de excelência. Eu proibiria esse tratamento de excelência. Ninguém é excelente. Ninguém tem que ser tratado por excelência, porque aí você já começa a criar
o quê? Um abismo, um fosso entre as pessoas. E nós todos somos irmãos e irmãs. Nós todos somos comunidade. Ninguém é melhor que o outro, nem tem que ter título melhor que o outro. Né? Tem isso. E você vê quebrar isto aí não é brincadeira, né? Então, quer dizer, o que eu faço? O que eu faço como procurador-geral? Usando uma linguagem, né? Eu desço a base. Eu vou conversar com todos os procuradores e procuradoras. Eu visitei todas as capitais do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Eu só fiquei 2 anos, tá? E por opção minha, depois eu posso até dizer por quê. Mas, então, visitei todas as procuradorias, capitais. E visitei também alguns municípios que foi necessário visitar, por algumas situações mais delicadas, né? Ali, como eu estou te olhando nos olhos, eu olhava nos olhos dos meus colegas, eles nos meus olhos, e a gente jogava aberto. Teve momentos fortíssimos, querido. Não vou dar aqui os estados, mas teve estados de federação que, às vezes, essa conversa levava 10 horas. Se parar para comer sanduíche, ou a pessoa serviu o sanduíche e tal, teve momentos mais ou menos. Mas teve momentos de catarse até coletiva mesmo. Mas era assim, porque eu entendo isso, né? O senhor acha que num determinado momento houve um se voltar corporativo maior e que colocou, não vou nem dizer que ia perder ou em risco esse idealismo, esse ideal de representatividade da sociedade? Eu não sei, né? Porque, claro que eu já estou fora, como eu te falei, né? Há 10 anos. Eu acho que... Não, eu acho que, sinceramente, é difícil avaliar que está fora tanto tempo assim. Hoje eu não sei avaliar, não posso avaliar. Mas, você vê, o trabalho depois de Antônio Fernando, o trabalho de Gurgel, o trabalho de Rodrigo, o trabalho de Raquel, que é a minha sucessão, né? Antônio Fernando, Gurgel, Rodrigo e Raquel, não. Mantém essa mesma linha, cada um com a sua, evidentemente, a sua maneira de ser. Mas há uma linha comum entre nós todos, que é essa de manter a independência, manter a instituição como voz da sociedade, entende? Não, eu acho que se manteve isso. Né? Se manteve isso. Há que se ter um pouquinho cuidado, né, de você não querer revelar para as benesses, né? Tanto que é uma coisa, eu não lutei enquanto procurador-geral, porque minha classe entendia, né, que não era o caso, tal, até pelos colegas mais antigos, de periri. Mas eu sempre fui contra esse negócio de advogar. Eu nunca advoguei, eu podia advogar e nunca advoguei. Como eu disse a você, meu pai também não, naquele iníciozinho do nosso papo, né? Porque eu acho que nós temos que ser radicais, entendeu? Mulher e homem. Porque há uma diferença entre ser radical e ser extremista, né? Para clarear bem os conceitos. Ser radical é você ir à sua raiz e viver a sua raiz. Princípios e instituição. Ser Ministério Público é dedicar-se a ministério. Há uma verdade bíblica que eu acho fundamental. Já se dizia, Jesus já dizia, ninguém pode servir 2 senhores ao mesmo tempo. Ou amará um e odiará o outro, ou odiará o primeiro e amará o segundo. Por isso é que eu acho que não dá para você ser Ministério Público e advogar particularmente. Não dá. Respeito o colega que pensa diferentemente de mim, mas não dá. Então você tem que ser Ministério Público. Isso é radicalidade. Você vai à sua raiz. E ser Ministério Público, aí voltamos ao tema, é dedicar-se integralmente à missão social de defesa comunitária. Tá? O que é o extremista? O extremista é aquele que perde as raízes. E se ele não tem raiz, que o sustente e o segure, que a raiz é que te sustenta e te segura, se você não tem raiz, você pega uma metralhadora, abre aquela porta, mata a gente e vai embora sorrindo, porque você não tem raiz. Entendeu a diferença?
Agora, por outro lado, também a gente não pode ser morno. Né? Jesus tem outra frase maravilhosa. Jesus tem outra frase pesada, mas maravilhosa. Eu vomito, isso é dele, do Senhor. Eu vomito quem é morno. Vomito quem é morno. Quem é morno, não fede nem cheira. Não faz Fica ali, diferença, né? Então você tem que ser um ser radical, ir à sua raiz e lutar pelo que aí você se conhece. E lutar pelo que você é. Não para se impor, não é isso. É para se, pelo contrário, impor não, é para se expor para os outros, num trabalho coletivo. Se expor perante todos, esse corpo a corpo, foi uma das partes que o senhor atribui como mais positivas, mais difíceis e ao mesmo tempo mais positivas da relação? Sim. Difíceis a beça, mas altamente gratificante. Né? É isso. Ser Ministério Público é expor-se, é apresentar-se, né? É testemunhar com atitudes serenas, profundas, concretas, reais. Isso é muito bom. Eu acho que o Ministério Público dizia, nós não podemos ser ilhas. Eu encontrei uma casa que as pessoas eram ilhas, cada um no seu gabinete, né? Cada um lambendo o seu próprio ego, né? Penteando o seu próprio ego. Eu até brincava, eu nem posso falar essa frase porque eu não tenho cabelo, então não tenho como pentear meu ego. Brincava assim com os colegas. Né? Quer dizer, isso não dá. Nós não podemos nos fechar em gabinetes, nós não podemos ser ilhas. Nós temos que estar sempre em comum união. Tanto que eu estimulo, né, a partir do caso de Pedro Jorge, que ele é assassinado porque ficou só, né, fragilizado, e eu estimulo que nos grandes casos, quando o procurador-geral, sejam eles de origem criminal ou não, mais de origem criminal, claro, os colegas atuem coletivamente, façam denúncias, grupo de procuradores, 4, 5, 6, para que você não tenha esse como um ato solidário, mas é um ato coletivo. Então esse é o grande espaço, né? Isso a gente está vivendo, as câmaras que vêm depois e tal. Isso é fundamental para nós. Né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho das discussões, as tratativas para a Lei Complementar 75. Ela foi decisiva, essa lei, para consolidar Sim, claro que sim. Como demorou, né? Tinha um amigo meu, falecido, já figura maravilhosa, Francisco José Teixeira de Oliveira, ele brincava sempre, meu Deus, eu vou morrer, essa lei não vai sair. Mas, não, ele morreu ali, tinha saído. Né? Ele dizia que ele esperava essa lei desde o nascimento do filho dele. O filho dele já estava com 18 anos e a lei nada. Né? A gente brincava e tal. Mas a lei vem. Né? Ela tem um viés natural, né? E a gente buscou o quê? A filosofia dela. Esse grupo, né? Um grupo. Chico, Álvaro, Amir, doutor Fernando, eu, enfim, um grupo. Tá? O Gel. A ideia nossa, o Ferreira, Zé Rodrigues Ferreira, pai de Raquel, também atuou muito nisso. O Leone Taveira, enfim, o Miguel Frauzino, é um grupo muito bom, né? Posso até, falando nomes assim, eu me esqueço de pessoas, é horrível. Mas foram os que vieram ao coração aqui agora. Né? Você veja, a nossa ideia era fazer, porque a gente vinha de uma experiência de um procurador-geral autocrata. Gosto muito dele, como pessoa, foi meu professor, admiro ele intensamente como meu professor. Mas no momento histórico, né, que ele viveu, não estou julgando se foi bom ou mal, não interessa, isso aqui agora, mas o procurador-geral tinha um viés autocrata. Né? E esse nosso grupo e a filosofia da lei foi evitar que esse procurador-geral fosse um autocrata. Toda a filosofia da lei é uma filosofia distributiva, né? Entre pares, comunitária. Eu estou insistindo muito nessa palavra. Né? Quem vai vendo ou ouvindo, mas depois começa a ficar insistindo nessa palavra. Mas é isso. Entende? Então, o sentido da lei foi esse. E claro, ter, né, um diploma real e concreto que nos afirme. Esse é um papel de uma legislação também. Olha, uma identidade, olha, está aqui. Né? Eis a nossa identidade. Não era como era antes. Não tinha nada, de lei nenhuma. Né? Uma breve menção
na Constituição, né? E nada, e zero. O senhor quer atender? Está entrando no telefone. Entrou, é? Entrou. Ih, rapaz, eu acho que eu tenho que atender, Peraí. sabe por quê? Atende, Que horas são? durou um bom tempo. Meu Deus. E durou um bom tempo. O que tem algo aí de curioso, assim, o que mais dificultava, o que foi mais difícil de passar? Ah, Só um minutinho, porque eles têm que linkar o áudio, precisa de um barulho. Porque quando para, aí para voltar a estar junto, né? Pode ser. Pode ser? Volta. Tem algum ponto ali da discussão, do desenho que ficou consolidado, da construção do conselho, as câmaras, o que foi desenhado ali na lei? Tem algo especial que gerou uma discussão maior? Você diz discussão internamente? Internamente. Não. Porque aí a concepção majoritária era dessas, correto? Essa visão do Ministério Público como a voz da sociedade. Não. E ali e todo instrumento era colocado para isso. Você vai estimular a criação de câmaras de coordenação e revisão, né, que não significa invadir a independência funcional do colega, não, mas fazer esse trabalho, coordenação, olha bem a filosofia de quebrar o ilhamento. O sentido das câmaras é o quê? É estimular a pluralidade, mas a pluralidade em trabalho conjunto. Perfeita a filosofia. Respeita a independência Sim, funcional que tinha assegurada lá, claro, mas não dá um poder mas estimula a absoluto. partilha. Respeita a independência, sim, Cláudio trabalha. Faz o seu parecer, faz, mas ele é estimulado e convidado a também partilhar com outros colegas. Né? Você não vê agora, por exemplo, né, as equipes lá no Paraná. Né? Equipes. Mas isso já vem de muito tempo, realmente vem da nossa filosofia. Né? Mas estão aí, você vê procuradores em grupo, né, apresentando-se para as redes, as grandes mídias, né, 3, 4 colegas sentados e expondo o ponto de vista do grupo, que é o grupo que cuida daquele caso. Né? Não, realmente achei que foi tranquilo isso. Tá. O senhor falou agora, o senhor é um dos poucos que ficou só um mandato. É, um mandato. O senhor ficou só um. Só. Foi interessante, né? Porque eu digo isso no Senado da República, quando sou sabatinado. Né? E pessoas não acreditavam, pessoas me censuravam até, devia ter falado isso e tal. Mas é isso mesmo, vai ser assim. Até dentro da minha família, né? Parentes meus disseram, poxa, você foi muito esperto dizer que, né, só vai ficar 2 anos. Eu falei, mas parece que eu vou ficar só 2 anos mesmo. Primeiro, por que isso? Primeiro foi uma deliberação familiar. Né? Eu sou muito ligado à família, muito fortemente ligado à família. Mulher, né, Ângela, minha companheira dos anos todos, e filhos, né, genros, meus filhos já estavam casados. Né? Pois bem, então quando meu nome começa a esquentar muito para ser procurador-geral, eu reúno a família, aqui nessa casa. E aí digo, olha, agora está muito quente. Eu estou sentindo que pode ser, pode não ser, mas pode ser. E aí, vou aceitar ou não vou? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, a casa está uma balbúrdia. Se eu aceitar, vai ser dedicação, não exclusiva, mas quase que exclusiva. Não vou abdicar da minha mulher, não vou. Mas o espaço enorme que a gente tinha vai cair. E vai cair muito. De todo mundo. Você vê que eu viajava, né, para poder estimular as pessoas a uma nova mentalidade, Ministério Público. Aí o pessoal falou, não, a síntese da família foi essa, não, pai. E não, Cláudio, Ângela falando, olha, você vai dar uma mensagem para a sua classe. Dê. Agora, 2 anos. Eles falaram, 2 anos. Falei, tá bem. Então, 2 anos, o companheiro e o pai vai ceder um pouco. Vai continuar, mas vai ceder um pouco, talvez mais. E vai ser, eu vou ter que... Né? E assim foi. A primeira decisão era aqui. Não tinha saída. Né? E depois, não, pelo amor de Deus, nada contra os colegas que se reconduziram. Esse é Cláudio Fontelli. Cada um é cada um. Para mim, para ele não tem nada a ver. Para mim, se eu entrasse pensando em recondução, né, eu, sinceramente, não ia ter a independência que eu tive. Errei, olha, Cláudio Fontelli errou, claro que errou. Errou como ser humano. Não errou por nada de querer ser reconduzido. Isso.
entendeu? Tanto que tem algo incrível, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, ele me chama para reconduzir. E eu disse isso para ele no dia que ele me convidou para ser procurador-geral. Eu falei, olha, presidente, vou lhe dizer uma coisa muito claramente, olhando para o que eu estou dizendo nos olhos. O senhor está me convidando para ser procurador-geral da República. Muito bem. Eu vou ficar só 2 anos. Então, eu vou ser independente. O senhor, por favor, pense. Porque se o senhor voltar atrás, não tem problema nenhum. Isso era uma reunião. Ele, eu, Márcio Tomás Bastos, Zé Disseu e Álvaro Augusto. Tá? Foi lá na biblioteca do Palácio da Alvorada, não foi? Foi lá no Alvorada, onde eu morava lá. Aí, então o senhor pensa bem. Porque isso o senhor não, então tá bem, né? Assim não vou entender, não quero e tal. Tranquilo. A imprensa está lá na entrada. Eu passei por lá, né? Eles estão todos lá. Aí eu digo, olha, não pude aceitar por razões pessoais e tal. Ele falou, não, aí o menino dele até imitava, olha, não, Fonteles, eu conheço você por nome desses aí, eu conheço, o único que eu conheço você e tal, eu vou correr esse risco. Tudo bem. Me lembro dessa cena, eu guardei essa cena, entendeu? Mas essa coisa do poder, né? Porque isso tem um pouco a ver com o gosto das pessoas pelo poder. É tão forte que quase ninguém acreditava que a fala era Então, verdadeira, querida, né? mas aí é um outro dado. Aí, duas coisinhas aí. Primeiro, que eu não sou um ser humano só racional. A razão não me comanda. Quem me comanda é a espiritualidade. A razão ela é ótima, maravilhosa, mas quem me comanda é a espiritualidade. E a minha espiritualidade, você acabou de ver no início aqui, que não está gravado, né? Mas a minha espiritualidade é franciscana. E o que significa ser a espiritualidade franciscana que eu tento ser? É despojar-se, é não apegar-se. Francisco de Assis, antes muito apegado a tudo, ao poder e à riqueza, quando muda de vida e vai ser radical, ele se desapega. Então isso me ajuda muito. Ajudou naquele momento e ajuda até hoje, ajudará sempre. Eu não sou um ser apego. Claro que eu tenho coisas, está na minha casa, está vendo coisas aqui, óbvio. E nós temos todos que ter coisas. Só que eu não me apego às coisas. Deixa eu ir lá rápido. Vai ver daqui a pouco uma campainha, talvez daqui a uns 15 minutos, a pessoa está vindo aí. Não tem problema não, a gente está gravando. Pode Palma. Então vamos lá. Então esse lado espiritual do senhor acabou ajudando e o senhor manteve firme esse propósito de no fim. Exatamente, de ficar 2 anos. Entendeu? E perfeito. Agora, o colega que achou que tem que reconduzir, todos reconduziram, tudo bem, não há problema nenhum. Aí é um problema da pessoa, você ser. É o problema do mergulho em você e saber o que é melhor para você. Para mim, não dava, entendeu? Não, vou contar algo para vocês também, que aí vai mostrar o que é isso. Quando chegou em março de 2005, porque a casa estava uma bagunça, eu dizia para todos os colegas, né? Porque eu fiz isso também, o que eu fazia? Eu fazia reuniões com os colegas, mas não só com os colegas, com os servidores também. Pode saber, você pode ver isso. Né? Eu me reunia com todos os servidores. E quando eu ia para os estados, eu tinha reuniões com os procuradores e com os servidores. Percebe? Então, era estafante, reuniões longas. Eu vou contar outra passagem, coisa interessantíssima. Quando eu estive no Acre e no Amapá, 2 senhores servidores, isso aconteceu com os 2. Claro que não usaram a mesma maneira de falar e tal. Mas eu terminava, né? Aí o pessoal pedia uma foto, né? Os servidores. Ô, quer tirar uma foto com ele? Tira a foto, claro. Mas no Acre, no Amapá, 2 senhores, depois dessa foto coletiva, chegaram para mim, né? Assim, doutor, posso tirar uma foto, eu e o senhor? Eu falei, não há problema nenhum. Agora, eu só gostaria que você me dissesse por quê, porque eu tirei uma foto até coletiva e tal. Ele falou, não, doutor, é o seguinte, nunca veio o Procurador-Geral da República. Ambos disseram isso aqui, tanto atuar e no Amapá. Nunca veio. É a primeira vez que vem o Procurador-Geral da República aqui. Então eu quero tirar uma foto para mostrar para a minha família. Os senhores não vão acreditar.
Olha, você vê, né, fiel àquela ideia de que você não pode estar atrás da mesa o tempo inteiro. Esse é o grande problema do Brasil e do administrador, em qualquer parte que seja. Eu posso falar isso porque eu dei um testemunho um pouquinho diferente. Você tem que sair de trás da mesa e ir a campo. Isso é administrar, para mim, é isso. E o procurador também é um administrador. Né? Então, eu fui a campo e senti as pessoas, olhar as pessoas, ver como são as pessoas, elas veem como eu sou. Né? Agora, isso te estafa profundamente. Além do momento que eu tinha, nossa Senhora. Olha, o quanto o pai aí, o companheiro, teve que ser sacrificado. Pois é, muito. Né? Então, voltando àquele que eu falava a você, quando chega março de 2005, eu começo a sonhar o seguinte sonho. E era recorrente. Eu correndo, a musculatura doendo, eu suando, e assim um pouco ao longe, eu vendo o quê? Estou aqui contando um sonho para você. Uma faixa branca e letras negras escritas assim, chegada. Comecei a sonhar isso em 2005, março. Né? Eu vou deixar, em junho. E olha que coisa interessante. Quando, na posse, que eu estou entregando para Antônio Fernando, acontecem duas coisas. Esse Francisco faleceu, que estava na posse, foi amigo de Antônio Fernando, muito amigo de Antônio Fernando, Amir Sartre e Jaime Eduardo Machado, os três, depois, né, da solenidade ali, eles chegaram para mim e falaram assim, ô Cláudio, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa cantando hino nacional, rindo, e lindo, leve e solto, eles até brincaram. Né? Segundo eles, eu não me percebi disso, eu cantava o hino nacional assim, rindo, sabe? Era uma sensação. A missão terminou. Não é o alívio por um fardo, não é isso, mas terminou, essa missão terminou, não é? Sorrindo assim. E você sabe que nesta noite, já Antônio Fernando, portanto, empossado procurador-geral, e nesta noite, e a partir dessa noite, eu nunca mais sonhei esse sonho. Ele desapareceu. Você vê como eu estava exaurido. Entende? Eu estava exaurido. Para você cumprir uma missão em quadras muito difíceis como eu peguei, muito, internamente. Né? Nossa! Qual era, o que tinha de maior insatisfação interna naquele momento? Não era com os colegas, não. Era você dar a virada no Ministério Público. Entende? Criar essa ideia, se apresentar, se mostrar, liderar. Porque, infelizmente, né, nós não tínhamos um procurador-geral líder. E vários procuradores da República, jovens e voluntariosos, jovens voluntariosos, quando você é jovem, muito voluntarioso, se titulavam procuradores-gerais, assumiam atos de procurador-geral da República. Isso não é fácil. Não é fácil. E esse foi o desafio meu, eu ter que encarar esses colegas e dizer, olha, está errado, ó, não é assim. Né? Tanto que eu disse para o Senado da República, né, eu falei, olha, senhores senadores, se os senhores me sufragarem para Procurador-Geral da República, agora, quem vai falar pela instituição Ministério Público, não pelo caso que foi distribuído para você, é você, aí você. Mas agora, quem fala pela instituição Ministério Público chama-se Cláudio Fonteles. Nesses 2 anos, quem vai falar pelo Ministério Público é Cláudio Fonteles. Gostem os senhores ou não gostem os senhores. Entende? Eu deixei isso com muita clareza. E o país precisava ouvir isso? Eu acho que precisava, porque estava um descalabro. Mas isso que agora não é só uma retórica, atos concretos. Aí eu tenho que ir a cada base, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, e dialogar, às vezes até confrontar procuradores e procuradoras da República, colegas, servidoras e servidores. Né? Eu tenho, é muito carinhoso, mas não está aqui, está lá em cima, né? É mais tão bonita que me deu as bibliotecárias, sabe, todos os servidores da biblioteca, do Brasil inteiro, eles fizeram tão bonito um trabalho, quase uma espécie de uma terracota, sou eu, sabe, meu óculos, né? Eu sentado assim num banquinho muito simples, né? São Francisco de Assis, né? O escudo do Vasco, eu sou vascaíno total, né?
Então eles captaram de mim coisas, né? E foi A bonito. essência. E me deram isso quando eu estava indo embora, né? Então foi assim uma coisa. E tem uma outra passagem muito bonita que me marcou muito, é que também o Nilson era o motorista que serviu ao gabinete do Procurador-Geral, na casa do maior Procurador-Geral, então ele estava comigo, né? E o Nilson uma vez diz assim: olha, doutor Fonteles, no nosso gabinete aqui, pequeno gabinete aqui, nós queremos fazer um jantar com o senhor, né? Então, vai ser ali naquela churrascaria, que é perto do Yacht Club, eu não esqueci o nome agora, né? Ali próximo ao Yacht Club, tem uma churrascaria ali, né? E o senhor vai lá com a dona Ângela, os familiares, só não um grupo pequeno. Não, tá bem, Nilson, eu vou lá, com o maior prazer, né? Aí eu fui, né? Aí eu estou ali assim e tal, quando eu estou chegando, tá todo o esquema dos motoristas, esposas, filhos, o pessoal lá embaixo. A turma fica lá embaixo, vamos dizer assim, não é? E lá pelas tantas, até assim, doutor Fonteles, o senhor quer ir ali para um cantinho? Nilson, vem comigo, doutor Fonteles. Nilson. Aí fiquei de costas para o pessoal, né? Aí eu começo a escutar aplausos enormes. Óbvio, né, para mim, que eu estou de costas, né? Num canto de costas, aplausos. Aí o Antônio Nilson falou: por favor, doutor, não se vi. Eu cumpri, eu obedeci o Nilson muito bem. Fiquei quietinho ali no lugar que estava, eu quase virando, né? Aí ele para, né, os aplausos todos, e o Nilson: agora o senhor pode se virar. Quando eu me viro, né, quem era? Roberto Dinamite, que é um grande atleta vascaíno, figura maravilhosa, gostava muito, né, do Roberto, gosto do Roberto, ainda achei que ele falhou como presidente, mas como atleta espetacular, né? O pessoal pagou uma passagem, ele pegou para ele vir jantar comigo, e ele voltou. E ele também foi muito legal, porque ele pega um voo às 6 horas da manhã, ele chega às 9 da noite, volta para o Rio, voo de 6 ou de 7 da manhã, né? E você vê que coisa bonita, né? E Roberto dominou a noite até, né? Até o garçom falou: puxa, doutor, olha, não tem mais guardanapo, todo mundo pegava guardanapo para ele assinar, né? Então foi um negócio espetacular, coisa bonita, né? Aí o meu filho me dá uma frase que eu acho tão interessante, Gabriel, né? Assim, um cara perspicaz também, ele falou assim: pai, eu estou começando a sentir que você é meio que franciscano mesmo. Eu falei: mas por que, Gabriel, você está começando a sentir isso? Porque aqueles que trabalhavam no subsolo da Procuradoria me fizeram essa homenagem. Eram os motoristas todos, né? Achei tão bacana. Claro, os colegas fizeram, mas é mais formal do colega, o colega faz mesmo, né? Mas eu achei tão bonito. Essa verdade passada. É muito. É porque eu sou isso, né? Eu sou isso aqui que vocês estão vendo aí, né? Não dá mais, máscara não dá, não. Claro, isso pode ofender algumas pessoas, e ofende, peço até perdão, tal, né? Mas eu acho que a gente tem que ser o que é. Voltamos ao ethos, né? Eu acho que voltamos à radicalidade. Você tem que ser o que é. O grande problema do mundo das pessoas é que elas não são o que são. E aí usam máscaras. Hoje é o mundo das máscaras. O mundo né, das manipulações. Tem pessoas que vivem falando assim. Falam para cá, põe gesto para cá, põe gesto para lá. Eu gesticulo, mas como expressão do meu ser. Não para manipular, não para ser mágico. Não quero ser mágico nem nada. Marketing, né? Não, marketing nenhum, mágico nenhum. Estou me jogando aqui para vocês. Estou me jogando aqui. Uhum. Como essa ampliação do Ministério Público, com qualificação, com estrutura de informática, com todo esse crescimento, que peso o senhor acha que isso tem para ele chegar onde chegou? Aí não é Cláudio Fonteles, né? Eu inicio, o que eu dizia, né? Para você perguntar isso, porque o que eu dizia para os colegas também? Olha, queridos, o máximo que eu vou conseguir fazer, né, é desbastar, tirar o mato de um terreno. É como se eu encontrasse um terreno baldio e estou desbastando isso aqui. Então eu começo a iniciar por exemplo, cooperação internacional, eu começo, né? Informática, tá? Começo. Agora, quem vai desenvolver, e é claro, são os colegas posteriores. É Antônio Fernando, é Roberto Gurgel, é Rodrigo Janot e agora a Raquel Dodge. Você vê realmente exatamente nisso, nessa evolução bonita, que há pouco falávamos, né? Quer dizer, eu
inauguro um memorial, onde antes era um espaço de elitismo, de restaurante elitista. Mas não, eu busco memorial. Eu sempre digo o seguinte, povo sem memória não é povo, é bando. Povo sem memória não é povo, é bando. Então, há que se ter uma memória, para que você conheça o passado, para que o presente possa, né, construir algo, porque houve um passado. Você só constrói alguma coisa na vida se você tiver passado. E ao construir, você abre a possibilidade de um futuro chegar. Entendeu? Então, eu iniciei. Esses outros colegas é que desenvolvem muito bem o Ministério Público. Eles aí vão enriquecendo ele. É a marca de cada um, a beleza de cada um. Correto? Então, agora, como eu dizia, quer dizer, agora aquele memorial singelo, pequeno e tal, agora vai se tornar um espaço maravilhoso, pelo que eu tenho, vocês me falaram, Roberto, e quero estar lá presente para ver tudo mais. Então, aí é beleza, aí é a continuidade. Veja, a Raquel aí está, né, ela está desenvolvendo aquilo que começou. De uma instituição que vem amadurecendo. Claro, é o passar o bastão. Né? E agora, há uma raiz, vamos lá para o radical de novo, há uma raiz, quer dizer, essa instituição, ela há de ser sempre independente, ela há de ser sempre comprometida na defesa da pessoa humana e da sociedade. Agora, aqueles que vão liderando, mulheres e homens que vão liderá-la, né, vão... Né? A gente tem uma expressão muito bonita, eu gosto da teologia, porque eu dou aula hoje de teologia, dei aula há muito tempo no direito. Hoje eu sou católico, eu dou aula em teologia católica, dou aula de doutrina social da igreja. Né? E a gente tem uma expressão muito bonita, eu gosto muito, né? Novidade na continuidade. Nós não devemos destruir. O ser humano primário, no sentido negativo dessa palavra, é aquele que destrói o que um outro fez para se exaltar. Isso é profundamente negativo. O que nós temos que fazer é exatamente isso. Numa linha de continuidade, você eu deixo vai a minha contribuição inovando, vai enriquecendo, aí vai construindo. Gosto dessa expressão, né? Novidade na continuidade. Uhum. Né? Qual a avaliação que o senhor faz hoje desse momento mais penal do Ministério Público? Às vezes a gente tem a sensação que a pauta penal engoliu tudo. Assim, mas aí os colegas que vão assistir, vão ver, já vão rir, porque eu brincando, obviamente, brincando, mas o único direito que existe é o direito penal. Os outros são perfumaria jurídica. Brincadeiríssima, né? Porque a minha formação toda é penal. Né? Tanto que depois da Secodid, o meu desafio é a Secrim. É você, o primeiro coordenador da Secretaria Criminal. Que aí nós vamos para outra filosofia até. Tentar fazer valer o quê? Combater a macrocriminalidade. Porque até então o direito penal se voltava, como dizia um eminente jurista, Heleno Cláudio Fragoso, sobre 3 palavras que começavam com a letra P. O direito penal se voltava para essas palavras que começavam com a letra P. O preto, o pobre e a prostituta. Graças a Deus isso mudou no Brasil. E é o que você disse aí. Então, o direito penal hoje vai para atingir a macrocriminalidade. O colarinho white collar crime, né? O delinquente do colarinho branco. E isso é fundamental. Que por décadas no Brasil, infelizmente... Impunes. Hoje já começou todo esse grande movimento. É um momento histórico agora, né? Que vem a partir de Antônio Fernando, quando faz aquela denúncia, Gurgel, Rodrigo, vai crescendo, Raquel, vai num crescente, fértil, vamos dizer, crescente fértil. Infelizmente, né? Porque há a sensação de que isso continua acontecendo. Né? Mas quem sabe, sim, mas você vai punindo, né? Se o Ministério Público não se demite dessa sua missão belíssima, isso vai, não é vai acabar, mas... A pessoa vai pensar 2 vezes, quer dizer, eu não tenho mais aquela sensação de impunidade. Hoje, né, a macro-delinquência está no cárcere. Não estão todos, deviam estar todos. Mas calma, né, Cláudio? Calma, você está com 72, vindo para 72. Né? Então, calma. Vamos conquistando, estamos conquistando. Né? É importantíssimo isso, acho que é fundamental.
O senhor vê convergência ou transversalidade aí no direito humano e o direito penal, quando se exerce bem o direito penal, como consequência garante aí o direito humano, a proteção, Sim, sim. Na medida em que... O que significa o direito penal? Botar na cadeia? Não é botar na cadeia, botar na cadeia. Não é isso. É o resgate dos valores. A grande missão do direito penal é resgatar, é dizer para a comunidade que, olha, vale a pena ser honesto. Vale a pena trabalhar diuturnamente, sim. Não vale a pena dar um golpe e aí sair para Saint-Tropez ou para Paris. Não. Vale a pena você trabalhar sempre, você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa séria, você ser uma pessoa competente. Isso é a razão de ser do direito penal. Resgatar valores perdidos ou adormecidos ou até aniquilados. Né? E com isso você prestigia a pessoa humana. E aí estimula a cultivar esses valores maiores da nossa convivência fraterna. Entende? É fundamental. Agora, é claro que a macrocriminalidade tem que ir ao cárcere, sim. Para quê? Porque eu não sou... Há uma frase de Santo Agostinho, que não é jogo de palavras, nem é demagógica, não. É muito bonita e é interessante. Ele dizia, eu não tenho nada contra o pecador, eu tenho contra o pecado. O que Santo Agostinho queria dizer com isso? Eu não tenho nada contra a pessoa que até delinquiu, porque ela pode mudar de vida. Mas para mudar de vida, ela precisa ter choques. O ir ao cárcere é um choque, até para a classe alta, ou fundamentalmente para a classe alta. Fundamentalmente para a classe alta. É um choque, para tentar fazer uma revisão de vida. Se não fez, paciência, mas tentar fazer. Está entendendo? Eu me lembro, e achei fundamental, os ingleses, por exemplo, não era nem um crime tão violento assim. Né? Aquele inglês se homicidiou muito tempo no Brasil, Ronald Biggs, o assalto ao temperador. Ele estava com um câncer terminal e quis morava aqui há anos, se unir até uma brasileira e tal, né? Filho brasileiro, enfim, mas ele queria morrer na sua terra natal, a Inglaterra. Então o que Biggs faz? Ele, vou voltar. Né? Quando ele desce, já com 80 anos, e já canceroso e morrendo. A Scotland Yard, por 2 agentes, o recebem no avião, ele já sabe que é da cultura do país dele, ele estende as 2 mãos e é algemado. Encaminhado ao cárcere. Porque é imprescritível o crime. Entende? É isso. Graças a Deus o Supremo está começando a mudar. Né? E admitir a execução provisória da pena, coisa que eu lutei sempre, desde o primeiro dia que peguei a caneta, era caneta mesmo, Bic, para dar a parecer lá nos idos de 1973. Sempre lutei na minha vida pela execução penal provisória, que vejo agora estar sendo sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus. O senhor acredita que se isso tivesse acontecido lá atrás, ou se essa possibilidade fosse real no Brasil, talvez a gente tivesse menos? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Porque o que te faz isso? Oh, meu Deus. Deixa eu ir lá de novo. Você acha que pegou tá bom o aqui? telefone antes dele responder aquela? Só pegou o finalzinho. Como? A mesma que eu tinha repetido. Mas eu acho que o início valeu. Falando Aí você conta. Aí eu perguntei assim pro senhor, por que parece tão óbvio isso? Eu sou jornalista há anos e só há pouco tempo que eu fui compreender que só até a segunda instância se avaliava provas. Por que tanta resistência em algo que parece tão óbvio? Por uma razão singela, mas definitiva. Por quê? Porque aí você está pondo no cárcere a elite. E a elite não vai ao cárcere. Ela vai usar de todos os meios possíveis para que continue o direito penal a recair sobre os 3 P's. Esse é o grande ponto. No Brasil. Né? Então, o avanço é esse. E foi essa pressão da própria povo e da própria mídia que passou agora aí a se interessar pelo tema, que é um papel forte da mídia nisso também,
E aí ela começou a forçar uma mudança de parâmetro. Não se aguentou mais. Esse sentimento de impunidade explodiu. É isso, mas a elite no cárcere, o senador da República no cárcere, o presidente da República no cárcere, o deputado federal no cárcere, empresários, industriais. Eu acho que o Brasil está dando um exemplo belíssimo para o mundo agora, mas desses anos todos porque ela resistia. É porque agora a coisa ficou escancarada. É como que agora a ferida foi perfurada e o pus vazou. E aí não teve como mais controlar isso, tapar esse pus de novo. Uma vez que a ferida vazou, você não consegue impedir, que você vai costurar depois, está bem. Mas naquele momento, o momento é exatamente de ter explodido isso. Nós estamos vendo uma explosão. O senhor pensa algo parecido com o foro privilegiado? Mas, claro, é só você percorrer minhas sustentações orais no Supremo. O foro privilegiado é um resquício de aristocracia numa república, o que é algo absolutamente incoerente. O juiz natural de qualquer ser humano, ocupe o cargo que ocupar, homem ou mulher, nesse nosso país, se pratica um crime, tem que ser processado e julgado com toda a ampla defesa a ele para o juiz de primeiro grau, o chamado juiz de conhecimento. Olha que nome interessante que tem o magistrado de primeiro grau. Quando o processo nasce diante de um juiz, nós chamamos isso aí do quê? Instância de conhecimento. É onde vai discutir todos os fatos, produzir todos os fatos, para este homem dizer, absolvo ou condeno. Muito bem, quem perdeu, se foi condenado, o réu vai recorrer. Se foi absolvido, o Ministério Público vai recorrer, vai para uma outra instância. O que ela vai fazer, a segunda? Ela vai reexaminar isso, ela não pode criar fatos novos. Aqui já, os fatos novos acontecem diante desse homem aqui, instância de conhecimento. Por isso é que só ele conhece originariamente. Agora, é dado àquele que perdeu provocar uma outra instância, que é a instância recursal, que faz o quê? Reexamina os fatos, não cria fato novo, reexamina os fatos como produzidos e concorda com a conclusão do juiz ou não, ou discorda. E aí dá a palavra. Sobre os fatos, a palavra final. Sobre os fatos, a palavra final termina na segunda instância. Por Supremo Corte, que tem esse nome, Suprema Corte, ou Superior Tribunal, tudo bem, esses não podem mais mexer na definição fática. Eles só podem mexer na definição jurídica sobre o fato. Eles não têm nem o poder, nem o Supremo tem o poder, nem o STJ tem o poder de mexer na realidade fática como construída e definida por essas duas instâncias. Entendeu? E ele hoje, por conta do foro e por conta da quantidade de pessoas ocupantes de cargos envolvidos com crimes, passou a ter esse juiz, a ser quase um juiz de conhecimento. Exato, exato. Isso não tem o juiz do conhecimento, é juiz do conhecimento. Só que Supremo e STJ não são vocacionados para isso. Por isso tem que acabar ontem com esse foro privilegiado. Isso já tem terminado há muito tempo. Que o juiz, insisto, o juiz de todo e qualquer cidadão, ocupe o cargo que ocupar, é o juiz de primeiro grau. Ponto final. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor me falasse assim, como o senhor enxerga hoje, fazendo uma comparação, o Ministério Público quando o senhor entrou, em 1973, e o Ministério Público hoje, do ponto de vista do que ele se tornou perante si mesmo e perante a sociedade? Quando eu entrei, ele ainda era isso, ainda era o advogado da administração pública. No meu caso, era o advogado do general de plantão. Outro dado belíssimo que o Ministério Público fez na defesa dos direitos humanos são as denúncias contra militares e civis torturadores. Isso é um ponto fundamental, que as equipes, não é da minha época, mas que as equipes que se formaram estão a fazer esse trabalho belíssimo, procuradoras e procuradores da República, denunciando esses maus militares. Ninguém tem nada contra o Exército, Marinha e Aeronáutica, são instituições fundamentais. Agora, tem sim, e a lei assim o quis, de processar, uma lei mesmo diz, os agentes públicos destas instituições
que as conspurcaram. Como? Matando, torturando, sequestrando, fazendo desaparecer, como recentemente agora um documento da CIA para Henry Kissinger acabou de demonstrar isto. Né? Então, esses colegas procuradores da República e colegas procuradoras e procuradores da República fazem um trabalho belíssimo de resgate da defesa da pessoa humana, a mulher e o homem, né? Impedindo até que se repita em nosso país essa experiência desastrosa que foi a ditadura militar brasileira. Trabalho belíssimo. Então, veja, que Ministério Público é esse, como ele cresceu, como ele agora vive a sua verdade, né? Espero que nunca abdique de viver essa sua verdade. Para mim, o tempo de hoje é um tempo muito auspicioso para o Ministério Público Federal. Ótimo. Eu quero... O VT pro Totem. Agora eu quero gravar uma outra coisa rapidinho, que é isso. Eu não vou falar nada, e o senhor não precisa olhar pra mim, o senhor olha pra aqui, pode olhar pra cá. Você quer fechado ou aberto? Mais fechado. Tá mais fechado? É. Essa aqui, ó. E aí, o que eu quero que o senhor fale é o nome, meu nome, eu sou... Entrei no Ministério Público tal ano, fui procurador-geral de tal ano a tal ano, e o que o Ministério Público representa na minha vida. Tá. 2 minutinhos, assim. E o principal, que o senhor entende ser o principal marco da época da gestão? Da sugestão do senhor. Sim. Tá pronto aí? Só. Iluminar melhor. Escureceu, né? Esse produto vai para aquele totem que a gente Esse vai ficar lá que as pessoas vão escolher. Sim. Tá. Pode ir. Eu sou Cláudio Fonteles, eu fui Procurador-Geral da República de 2003 a 2005, eu entrei no Ministério Público em 1973, no segundo concurso. E ser Ministério Público é a parte integrante da minha existência. Por quê? Porque eu sou um ser vocacionado para as questões que dizem respeito à comunidade, à sociedade. Eu não sou um ser do eu não sou um ser isolado, eu não sou um ser da solidão, eu sou um ser da comunhão. E ser Ministério Público é comungar com os ideais de justiça e fraternidade para vivermos sempre uma verdadeira democracia. Excelente. Bom. Agora, eu só preciso disso aqui. Aqui é porque esse é muito importante. O senhor acredita que se há décadas a gente tivesse a possibilidade de execução da pena provisória antes do trânsito em julgado, a gente teria uma criminalidade menor? Não teria a menor dúvida. Porque aí você dá a sensação de que não há a impunidade. Né? Você veja, Luiz Estevão, figura conhecida aqui em Brasília, esse cidadão fez para mais de 30 recursos. E qual era a sensação que graça no povo brasileiro? Ah, quem tem dinheiro, quem é poderoso, não vai para a cadeia. Né? Agora não. Agora, você, o primeiro juiz aqui, primeiro grau, tudo bem, condenou. Vamos ter uma instância revisora, tá? Porque aqui é um ato singular, pode haver erros e tal. Tá, mas essa instância revisora, que são as duas instâncias que mexem, analisam e revolvem os fatos, nem o Supremo pode revolver fatos, nem o STJ pode revolver fatos, são só essas duas instâncias. Essa segunda, tendo determinada a condenação acima de 4 anos, prisão no dia seguinte. E aí isso gera aquelas, não, a lei está se aplicando a todos e o delinquente está indo para o cárcere, sim. Agora, por que o senhor acha que tem tanta resistência quando é algo tão óbvio? Eu estou dizendo para o senhor assim, eu sou jornalista há muitos anos. Ai, meu Deus, nossa. Agora, assim, Agora tá brabo, hein?